Bom, irmãos, nós gostaríamos de falar hoje sobre uma questão que às vezes pode se tornar uma questão muito pessoal, tá? Ou uma questão que também pode se tornar coletiva. É uma manifestação que acontece na vida do indivíduo, mas que também pode se estender, tá? Pode se estender de uma forma que afete uma comunidade inteira, um local de trabalho inteiro, onde quer que as pessoas se reúnam. Mas eu queria começar hoje fazendo uma pergunta, né? A pergunta básica: você é feliz? Tem gente que é mais objetiva, né? Essa pergunta que eu faço para você deve ser respondida à luz daquilo que se passa no seu interior, mas deve ser respondida à luz também das suas atitudes, porque às vezes o contexto nos faz responder coisas que não existem, tá? Nós somos condicionados muitas vezes pelo contexto. Por exemplo, nós somos uma comunidade de fé, e não é raro pessoas que foram criadas na igreja que de fato não creem no Senhor Jesus Cristo, e quando a gente pergunta: você crê em Jesus? Elas automaticamente respondem: cremos. E elas não estão mentindo, mas elas estão sendo sinceras, elas não estão inventando, mas elas estão respondendo ao reflexo de uma condição externa. Ela cresceu numa igreja e aprendeu a dizer que crê em Jesus todas as vezes que alguém perguntar: você crê em Jesus? Eu creio. A identificação que você pode fazer se você é feliz ou não, é como tem sido o seu ânimo para a realização das coisas. Tá? Como é que tem sido o seu ânimo para a realização das coisas? Esse é um meio, é claro que ele não é totalmente eficiente, tá? Mas apenas um meio para você identificar se você é de fato feliz, se você tem aquela felicidade, tá? Que a Bíblia diz que você pode ter. Porque a preocupação, creio eu, de Deus em nos salvar, ela nos dá a verdadeira felicidade. Todo o propósito de Cristo ter morrido na cruz era nos fazer felizes. No entanto, nós percebemos que o nosso ânimo para com as coisas muitas vezes não é aquele que deveria ser. Nós não temos ânimo para fazer as coisas muitas vezes, nós não temos forças para fazer as coisas. Essa é uma questão que pode parecer pequena, mas ela tem raízes muito profundas no nosso ser. Ela tem raízes muito profundas na nossa espiritualidade. O nosso desânimo pode não ser necessariamente fruto de cansaço. Nós estamos desanimados e
nós percebemos o desânimo e a pessoa não tem como dizer que não está desanimada, porque a gente sabia como é que era a vida dela há uns anos atrás, uns meses atrás, e agora ela é outra pessoa. E essa pessoa não tem como dizer o contrário. Mas imediatamente ela diz: não, eu ando muito cansado. Será que é isso? Eu queria apontar aí alguns sinais de desânimo. Às vezes, você está enfermo e não sabe. Às vezes, você está doente e ainda não percebeu. Eu me lembro que era garoto, eu queria jogar bola, eu vi que o pessoal olhava da janela, eu ficava olhando a janela o tempo todo para ver se o pessoal ia reunir para jogar bola. Aí quando eu vi um ou outro já chegando, quicando a bola lá, já conversando, tocando para o outro, eu falei: opa, vai ter futebol. E eu estava meio assim, meio devagar, que nem saber. Vou jogar bola. Avisei, abri a porta e desci. Primeiro lance de escada. Segundo lance de escada, eu cruzei com a vizinha. A vizinha olhou assim para mim. E cá. Aí colocou a mão aqui. Eu devia ter uns 13 anos, 14 anos. Ardendo em febre. Eu queria saber quem estava com febre. Eu queria jogar bola. Ela: volta agora. Não, vou jogar bola. Volta agora. Aí eu voltei, eu estava com rubéola. E fiquei lá de molho um tempão. Eu estava enfermo, mas não percebia aquilo naquele momento. Às vezes nós estamos doentes. Existem alguns sintomas que são sinais de desânimo. Desistência. Você começa a perceber que você está desistindo das coisas. Você está desistindo das coisas. Você participava de uma série de coisas no seu trabalho, você participava de uma série de coisas na igreja, participava de uma série de eventos da família, e hoje não participa mais. Você foi deixando de participar das coisas. Você foi deixando de estar junto das pessoas. Você foi deixando de participar dos eventos. Talvez você não tenha nem percebido isso, mas cruzou um ano para o outro. Quando era a hora de você assumir as suas funções, quando era a hora de você planejar o próximo ano com ânimo, não, você deixa assim: não, vou deixar outra pessoa fazer esse carro, vou deixar outra pessoa assumir isso aqui, e você ficou ali, né? no seu cantinho, desistiu das coisas, mas achava que estava tudo bem, e não percebeu que isso é um sinal claro de enfermidade espiritual, de desânimo, de tristeza, desistência. Desistência é um sintoma. Outro sintoma é a administração de resultados. Aquela pessoa, ela não desistiu, ela continua trabalhando, mas ela cumpre a rotina, ela não tem o sistema funcionando. Nós precisamos de um gerente, né? Eu sei gerenciar, eu sei o que o gerente faz, né? Ele não está preocupado com a empresa, ele não está preocupado com o desenvolvimento da sua área de trabalho. Ele sabe que durante as 8 horas de trabalho dele, ele tem que cumprir algumas tarefas. Ele sabe cumprir as tarefas, ele sabe o que fazer, e ele faz. Mas ele não percebeu que isso é um sintoma de desânimo. Ele cumpre a rotina, ele se tornou uma pessoa burocrática. Ele não está vendo, não está preocupado com frutos. Ele não está preocupado se aquilo vai redundar no crescimento da sua família, que aquilo vai redundar no crescimento do seu trabalho, que aquilo vai redundar no crescimento da igreja. O que a Cíntia quer que eu faça? A Cíntia quer que eu dê aula na classe. Então eu vou dar aula na classe.
Cíntia, o que você quer que eu compre? Ah, compra essa revista tal. Ah, então tá. Sou presente, venho à igreja, cumpro as minhas atividades, acabou. Mas não é isso que devemos fazer? Não. Deus nos chamou para sermos felizes. Deus quer que não apenas as pessoas usufruam do serviço que você está fazendo, mas que você usufrua do serviço. Que você desfrute daquilo. Porque quando a pessoa exerce o seu dom, ela cresce. Quando ela serve ao Senhor, se desenvolve. Mas nos tornamos burocráticos. Digamos, nós temos uma atividade, deixa eu dar um exemplo, por exemplo, a idade de ouro, né? O ministério está aí trabalhando, graças a Deus, dá uma bênção, né? Mas digamos, está todo mundo trabalhando na idade de ouro, né? As pessoas estão envolvidas, mas digamos que cada um, né, faça atividade. Aí o irmão tal vai para uma atividade, ele não só da igreja, ele está trabalhando na atividade. O outro faz uma outra atividade, o outro faz uma outra, e diz para a Márcia André, eu não vou poder participar do ministério, mas eu estou ligado, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra. Mas eu trabalho para alcançar o pessoal da idade dele. Normalmente, a pessoa que administra resultados, ela não se preocupa com crescimento. Não que essa seja a coisa mais importante do mundo, mas a nossa preocupação é com vidas que estão sendo alcançadas, com vidas que estão sendo salvas, vidas que estão sendo atingidas pelo Evangelho. Tudo bem, eu estou trabalhando aqui, o Mel que era do mesmo grupo está trabalhando lá. Não estou falando que nós estamos na idade da DCS10. Mas aí, nós saímos do grupo. Nós, quando estávamos juntos, atingimos pessoas da nossa idade. Ele agora está na atividade tal da igreja, com uma atividade tal da igreja, e estou muito satisfeito com isso, estou cumprindo o meu trabalho, ninguém pode me criticar. Mas o trabalho está feito antes. E o grupo que era atingido? Nós temos uma igreja. Nós, enquanto tínhamos um santuário ali no cantinho, né? Santuário ali no cantinho, calor medonho, não era? Calor, dia de verão, ventilador, ventilava aquele vento quente, bombava de grupos, fazendo fila para a liturgia. Querendo cantar, fazer solo, coral, não é? Ou eu estou enganado? Mas de repente, ficamos burocráticos. Isso administrar resultados. Isso não interessa a Deus. Talvez seja sintoma de desânimo. Outro ponto é a crítica ao sistema. Eu não quero trabalhar no grupo da Luciana, não, de forma alguma. Aquele grupo não funciona. E Luciana é chata, né? E eu não gosto do método que ela trabalha. O problema não está na Luciana, o problema não está no método de trabalho, o problema está em mim. O problema é que eu estou tão desanimado, mas eu não quero mostrar isso para as pessoas, então eu critico o sistema. Eu não estou lá porque o grupo de lá é ruim. Mas eu também não estou lá porque quem está lá é o Hugo. Então, olha para lá, mas não dá, Dona Vilma olhar para mim, ela vai ficar criticando. O problema não está nessas pessoas. O problema está na pessoa que está desanimada.
quando ela está desanimada, ela começa a criticar o sistema. O sistema não funciona direito. O sistema não é bom. O sistema é tradicional demais, o sistema é liberal demais, o sistema é moderno demais, o sistema é antigo demais, o sistema é tacanho demais, o sistema é sempre ruim demais. Ela está sempre com a solução de todos os problemas, mas ela não se envolve com nada. Por quê? Porque ela não percebeu. O problema está nela. Ela está desanimada. Pessoa desanimada não tem perspectiva de futuro. Ela vive um dia após o outro. São cumpridoras da rotina. Amanhã tem igreja. Ela se deixa por conta dela, ela não consegue acordar. Então põe um despertador. Né? O que vão pensar de mim se eu chegar atrasada? A preocupação dela é essa. A preocupação é o que vão pensar dela. Então ela chega na hora. Se é um aluno, está lá na classe, no horário, tudo para que as pessoas não a vejam e não fiquem notando. Mas a preocupação dela é com o futuro da classe, a preocupação dela é com o futuro da igreja, a preocupação dela é com o futuro das crianças, a preocupação dela é com o futuro da obra do Senhor. Não! Desanimou, jogou a toalha há muito tempo. Deus quer algo mais. Deus, Ele poderia fazer isso tudo sozinho. E como diz John Piper, não existe ninguém mais feliz que Deus. Deus é plenamente satisfeito nele mesmo. Se quer ver alguém feliz, leia a Bíblia. Deus é feliz. E Ele, quando nos salva, Ele nos salvou para sermos felizes. Eu nunca vou esquecer do navio. Nós visitamos uma comunidade lá em Recife, a comunidade da Assembleia de Deus, escondida no meio de Mar Carente. Você olhava para a parede da igreja e via aqueles vãos, né, entre a madeira, que a parede era de madeira, né, um barracão. Mas eu nunca vi, em todo o meu tempo de igreja, desde que eu fui salvo, né, nem por televisão, um grupo de crianças, mais ou menos umas 20 crianças, cantarem de maneira tão linda, de maneira tão coordenada, com gestos perfeitos. Elas não estavam cantando para o público, porque não tinha público. O público, naquele dia, por acaso, era o grupo do navio que foi lá. Que era uma igreja pequena. E eu fui muito edificado aquela imagem daquelas crianças, todas arrumadinhas, todas estavam uniformizadas, e elas tinham os gestos perfeitos. E elas cantavam com força. Crianças de 5, 6, 7 anos. Lá, no meio de uma comunidade carente, lá em Recife, aquilo me atingiu de cheio. E às vezes, a gente está precisando de voltar a esse primeiro amor, descobrir o que está acontecendo conosco. Será que eu estou desanimado? Será que eu não percebi isso ainda? Outra característica da pessoa desanimada é que ela está alheia à possibilidade da ação sobrenatural. Eu vou para o culto. O que acontece no culto? No culto tem a chamada de oração. No culto tem a confissão. No culto tem a pregação. No culto tem o ofertório. Bênção e fantástico. Ela não vai para o culto e diz assim: eu vou para o culto e naquele dia Deus vai me abençoar. Eu vou para o culto e eu vou orar, porque quando o pastor pregar,
Deus vai operar de uma maneira tão maravilhosa, porque Deus está naquele lugar. Eu vou para a escola dominical, e eu vou trabalhar como professor, e eu vou ser secretário da escola dominical, ou eu vou trabalhar num pequeno grupo, ou eu vou fazer alguma atividade na igreja, ou eu vou fazer alguma atividade no meu trabalho, seja lá o que for, porque eu sei que Deus, que é onipresente, Ele abençoa o seu povo, Ele vai derramar da sua graça, Ele vai fazer um avivamento, Ele vai conduzir todas as coisas, Ele vai trazer luz nas trevas, Ele vai fazer com que o povo sinta algo diferente, Ele vai operar ali naquele lugar de maneira sobrenatural. Mas quando desanimamos e nos tornamos burocráticos, nos tornamos críticos do sistema, nós não cremos mais nessa questão do sobrenatural. Essa história de falar no início do culto, Deus está aqui, Deus chamou você, de fato Ele está aqui, de fato Ele nos chamou, mas você não percebeu, você não veio para isso, você não veio com essa expectativa, você veio de repente para cantar, você veio de repente para cumprir a sua atividade no data show, você veio de repente para fazer qualquer outra coisa, cumprir a sua rotina espiritual, que não é espiritual, porque a espiritualidade é a percepção do sobrenatural. E aí, não flui, a coisa não anda, né? Uma pessoa faz exatamente a mesma coisa que você, exatamente a mesma coisa. O que ela faz brilha, o que ela faz frutifica, o que ela faz caminha, mas o que você faz não dá, porque você está administrando resultado, você está sendo burocrático, você está ali só para cumprir a rotina, ela está ali para transformar e ser propagadora do reino de Deus. Aquele que desanimado seria assim para o Senhor: Senhor, este garoto tem 3 pães, 2 peixinhos, o que é para essa multidão? É isso que o desanimado fala. Mas a pessoa cheia do Espírito, Deus vai operar aqui. É isso que Deus trouxe? Então é isso que nós vamos servir. Porque nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós não somos um grupo social qualquer. Nós não fomos unidos por ata. Nós fomos unidos pelo Espírito Santo, que é Deus Todo-Poderoso, ou não é? Jesus Cristo ainda salva ou não salva? Esse Deus, Ele reina ou não reina? É nesse Deus que eu creio. Outra característica é justamente essa: dizer-se cansado de fazer certas funções. O seu discurso. Estou cansado. Eu trabalhei muitos anos nessa função, né? Não dá mais para mim. Esperar vou ver outra coisa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu mesmo já tive a tentação de fazer isso, de falar isso? Cansado. Eu testemunhei para os irmãos. Na semana passada, no presbitério, quando eu vi a situação que aconteceu ali, eu em oração, aliás, em oração não, se eu tivesse oração, eu não ia falar uma bobagem dessa. Mas para mim mesmo, eu falei assim: não vou desistir. Não dá para servir a Deus nesse contexto. Cansado disso. Mas aí, Deus chama o pastor, é fogo, né? Ele não põe na mente do pastor só aquelas pessoas que estão atrapalhando na obra. Ele põe na mente do pastor todo o povo. E aí eu comecei a lembrar de fulano. Aquele fulano é uma benção. Presbítero fulano de tal, que camarada vale a pena trabalhar com ele. E a gente começa a perceber que poucas pessoas fazem um grande estrago, mas a maioria é povo de Deus, povo santo, povo que está querendo fazer. E o inimigo ia acabar atrapalhando as
as coisas porque eu estava dando discurso, estou cansado disso. Não joga a toalha. Sabe por quê? Tem coisas que fazem com que você se afaste da igreja. E tem fatores que alimentam mais o desânimo. O primeiro fator é buscar sua força impulsionadora nas pessoas. Estava buscando a minha força impulsionadora no pastor Mauro. Mas aí eu falei com ele um negócio e ele esqueceu. Tá, vamos dar mais uma chance. Esqueceu de novo. Desista. Pois é, você confiou a sua espiritualidade, a sua vida no pastor Mauro. É claro que o crente tem que dar bom testemunho, ele não pode ser uma vergonha para o evangelho, ele não pode afastar as pessoas, mas a gente não confia a nossa vida espiritual a pessoas. Outro ponto é que nós muitas vezes depositamos toda a nossa confiança em métodos. Métodos são muito interessantes, os métodos ajudam, métodos são instrumentos interessantes. Grupos familiares da família Pedro são um método. Não é? Existem muitos métodos, mas às vezes a gente confia no método e o método não resolve. O que resolve é Deus, o que resolve é a ação do Espírito Santo. O segredo está aí. Alegria espiritual. O segredo para se vencer o desânimo. E o texto é esse. Vamos ler todos juntos, irmãos? Lemos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Filipenses. Ele estava preso. Ele estava em cadeia. E ele preso, ele em cadeias, ele ditando o texto para um amanuense escrever, ele dizia para aquela igreja que está lá: alegrai-vos no Senhor. Quando vocês olharem para mim, quando vocês olharem para as minhas cadeias, não se entristeçam. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quando vierem as perseguições, alegrai-vos no Senhor. Quando o método não funcionar, prossiga, porque Deus é que opera a obra. Quando o sistema não for bom, continue, porque Deus opera a obra. Quando as pessoas tiverem defeito diante de você, Deus não tem defeito. Continue a obra. Alegre-se no Senhor, porque você tem muito motivo para se alegrar no Senhor. Deus te salvou. Deus te redimiu. Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem te dado alimento. Deus tem te dado realizações. Deus tem te feito muitas coisas, dado muitas bênçãos a você. Você precisa entender o que é alegria espiritual. Você precisa entender também o que não é alegria espiritual. E a alegria espiritual, ela não é alcançada por conquistas materiais. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ela não é alcançada por realizações pessoais. Chegou Nicodemos para falar com o Senhor Jesus Cristo à noite. Aquele homem, ele era líder em Israel, ele era mestre de Israel. Disse: Senhor Jesus, tu és mestre de Israel e não compreende essas coisas? Sabe por que ele foi encontrar com Jesus à noite? Porque ele não queria ser visto pelas pessoas, porque ele era um fariseu, provavelmente, que pertencia ao Sinédrio. Mas ele viu em Jesus, homem de Deus, porque ninguém pode fazer os seus sinais se não for de Deus. Ele tinha que falar com Jesus. Ele era alguém importante, ele era respeitado, mas ele era vazio por dentro. Perceba, você pode ter na sua vida hoje, você pode ter conquistado muitas coisas. Eu me lembro, né,
Quando eu saí terminei o seminário, fui ordenado, eu morava lá em Jatambim, os irmãos sabem a história, não estão aqui, desde que comecei o ministério. Aí, às vezes você dava aquela carona santa, né? Mas a gente vinha muitas vezes, porque eu trabalhava no meio de semana, de ônibus, e aí encontrava com a marinata no meio do caminho, a gente pegava um ônibus, pegava 2 ônibus e vinha para cá. Né? E a gente fazia aquilo com muita alegria. Mas Deus foi dando as coisas. Tá? Deus nos deu a casa, Deus deu carro, nós agora podíamos chegar na igreja rapidinho, mais rápido nós começamos a morar do lado da igreja, né? Muitas vezes, moramos aqui, moramos ali na praça, né? Isso, tendo apartamento, depois compramos aquela casa ali que os irmãos conhecem, muita realização pessoal, mas aquilo não traz felicidade, nunca trouxe. Porque quando você percebe que a questão com Deus está falhando, você tem tudo aquilo e você continua triste. Você estudou, fez sua faculdade, fez o seu concurso, passou, ou está numa empresa, está bem, você é bem cotado, o chefe gosta de você, as pessoas te respeitam, mas acontece que você não é feliz. E você não é feliz porque você pensava muitas vezes que a sua felicidade seria alcançada se você obtivesse essas coisas. Essas coisas chegaram e o vazio continuou. Porque ninguém é feliz obtendo essas coisas. As pessoas só são felizes quando estão em plena comunhão com aquele que preenche todas as coisas, que é Deus. E Deus nos dá essas coisas para que nós possamos nos desvencilhar desses problemas para fazermos aquilo que de fato é mais importante. Mas muitas vezes pessoas que têm todos esses problemas, problema financeiro, problema de saúde, problema disso, problema daquilo outro, faz a obra melhor do que a gente, são mais animados que a gente. Por quê? Porque elas necessitam sempre da dependência de Deus para absolutamente tudo. Quando nós começamos a achar que somos independentes, é que caímos no buraco. O que é alegria espiritual? É aquela que se alegra nas tribulações. Que contradição. Alegria é aquela que se alegra nas tribulações. Romanos 5, 13 e 4. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, pode ler o primeiro versículo, o primeiro texto. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Coisa preciosa. A pessoa que tem alegria espiritual, ela passa por uma tribulação e ela consegue se alegrar com aquilo. Ela consegue perceber o seguinte: olha, se o inimigo está me atingindo desse jeito, é porque eu estou antes da hora. Os discípulos foram perseguidos lá em Atos dos Apóstolos, eles foram presos. Aí depois diz o texto bíblico que eles se regozijaram por terem tido o privilégio de terem sido perseguidos por causa de Cristo. Esse lado aqui deu outro texto. Bem, se você está sendo perseguido, se alegre no Senhor. Se você está passando por tribulações, se alegre no Senhor.
Porque Ele vai usar essas tribulações para fazer você crescer. Porque Ele vai usar essas tribulações para você perseverar. Porque Ele vai fazer essas tribulações de você uma pessoa mais experiente, uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa que não está se contentando em ter a sua realização no hoje, no presente, no agora, no material, na realização pessoal, mas uma pessoa que tem a sua esperança na volta de Jesus Cristo, as pessoas que têm a sua esperança na glória eterna, a pessoa que tem toda a sua esperança na visão da face de Cristo, a visão beatífica, aquilo que todo cristão espera. O cristão não espera carro, o cristão não espera saúde, o cristão espera Deus. É isso que ele espera, é isso que ele deseja. Ele faz igual o salmista: Senhor, Tu és o arrimo da minha vida. Ele está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, não importa o resto. Enquanto eu tiver a Ti, Senhor, eu sou feliz. Eu posso estar na cadeia, eu posso estar numa mansão, mas nenhum nem outro vão me enganar e vão me fazer desviar do rumo. Porque os meus olhos não estão nessas coisas que são temporais. Os meus olhos estão em Ti, que é o Deus eterno. Por isso, a alegria espiritual é aquela que se alegra nas tribulações. A alegria espiritual é aquela que se alegra na obra do Senhor. Ela se alegra na obra do Senhor. Veja o texto de Romanos: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazer. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Porque eles sabem que estão servindo a Deus. O apóstolo Paulo, ele se esforçava para fazer a obra de Deus. E se alegrava na obra de Deus. Ele não se alegrava para ver a coisa funcionando direitinho com sua mente. Ele se alegrava pelo privilégio de estar inserido na obra de Deus. Não é apenas o resultado do que ele faz que é importante, o resultado do que ele faz é muito importante. Mas para ele também era muito importante estar ali fazendo. Porque antes ele estava mandando matar cristão. Antes de você estar aqui, talvez você estivesse lá fora bebendo. Antes de você estar aqui, talvez você estivesse lá fora com roupas sumárias, num baile funk, tomando tapa na cara. Antes de você estar aqui, talvez você estivesse no adultério. Antes de você estar aqui, talvez você estivesse enfurnado num estádio de futebol, correndo todo o risco. Antes de você estar aqui, talvez você estivesse até muito alegre, com aquela alegria vazia, em qualquer outra situação. Mas você percebeu que Deus te trouxe aqui, e que você tem o grande privilégio de servir o Senhor aqui, e que Deus tem uma grande obra na sua vida, e tem uma grande alegria poder servir ao Senhor aonde você está plantado. A bênção é estar na obra do Senhor, assim como a oração é que é a bênção, o resultado da oração também é muito importante, mas a comunicação com Deus foi para isso que Cristo morreu. A oração é a bênção. O crente, quando se ajoelha, quando abaixa sua cabeça, quando em pé no ônibus, fecha seus olhos e ora ao Senhor, ele entra em contato direto com o Altíssimo. As pessoas lá fora não têm isso. Elas podem ir para a montanha, para um lugar silencioso, elas podem meditar, elas podem flutuar, elas podem fazer o que for. Elas não têm acesso a Deus. Você entra em uma audiência com Deus pessoal quando ora. Cristo morreu para isso. Isso é bênção, isso é alegria, isso é maravilhoso. Reunião de oração vazia, sinal de desânimo.
reúne para orar, não se reúne para adorar, está desanimado. Precisa de força, alegria do Espírito. Você precisa de sabedoria? A Bíblia diz o seguinte: peça que Deus dá. Você precisa de enchimento do Espírito Santo? A Bíblia diz: peça que Deus dá. Dá. A questão não é você quer. Peça a Deus. Deus dá alegria, Deus dá ânimo, Deus dá força, Deus dá paz. Ele pode não te tirar da tribulação, porque estamos aprendendo hoje que a alegria espiritual não depende das questões exteriores, que a alegria espiritual não depende, ela é diferente da alegria comum. A alegria comum depende das questões financeiras, das questões materiais, das questões de saúde, dessas questões. Mas a alegria espiritual, ela independe disso, ela vem porque ela vem do Senhor, do seu relacionamento com Deus. E aquele que tem essa alegria se alegra na obra do Senhor. A alegria espiritual é aquela que se alegra na salvação. Paulo diz o seguinte: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. As pessoas estão ouvindo o Evangelho. É por isso que eu me alegro. Eu me alegro porque o Evangelho está alcançando essas pessoas. Eu me alegro porque aquelas pessoas que estavam diante de Baal, aquelas pessoas que estavam diante de Zeus, aquelas pessoas que estavam lá na esquina, no meio da macumba, aquelas pessoas que estavam adorando a si mesmas, elas agora estão ouvindo de Jesus. E por isso eu me alegro. Colossenses: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha só que coisa impressionante, que contradiz totalmente essa teologia mórbida, terrível, que é a teologia da prosperidade. Eu me alegro nos sofrimentos. Eu me alegro nas marcas de chicotes que eu tenho no corpo todo. Sabe por quê? Será que eu sou masoquista? Não. Eu me alegro nesse sofrimento, nessas marcas, porque foi por meio deles que vocês, filipenses, vocês, colossenses, vocês, efésios, foram alcançados. Tudo isso que eu padeci, toda vez que Paulo entrou no navio, esse navio afundou. Paulo foi mordido de serpente. Ficou à deriva no mar, foi preso, e quando ele vai preso, fica ele e Silas preso. Eles ficam se lamentando. O que eles fazem? Eles cantam o hino ao Senhor. Isso é alegria espiritual, que está além das coisas. Eles se alegram com a salvação, eles se alegram porque pessoas estão recebendo o Evangelho, porque pessoas estão se entregando a Jesus Cristo. Perceba, a questão não está nessas quatro paredes, a questão não está na instituição, igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, seja lá o que for. A questão está o resultado, para o que essas instituições, essas coisas servem. Elas estão servindo para propagar o Evangelho? Estão. Então me alegro no Senhor. Não importa se a escola dominical tem a estrutura arrebentante, né? Igual uma escola dominical de uma igreja que eu fui lá em Vitória, tinha um prédio tão grande, um prédio enorme. Eu falei, isso aqui deve ser uma universidade, deve ser uma escola de segundo grau. Não, é bebê, está lá na placa, na porta, é bebê. Uma estrutura fora de série, cada sala com um data-show. Tá? Coisa impressionante. Numa época que as igrejas suavam a camisa para ter um data-show.
Uma escritura que as escolas que nós temos aí, muitas delas, a maioria delas não tem. Isso é bom, maravilhoso. Mas eles estão ouvindo o Evangelho lá? Estão. Estão ouvindo aqui? Estão. Me alegra isso. Importa que o Evangelho está sendo pregado. Importa que vidas estão sendo alcançadas. É por isso que eu faço, diz Paulo. É por isso que eu vou lá. Não importa, vou passar por umas chicotadas aqui e ali. Lá no Irã, tem muito... Quem estava dando essa informação, acho que era o pastor Evaldo Ramos, não me lembro agora. Tem muito missionário chinês. Engraçado. Os chineses lá que são perseguidos lá no seu próprio país estão fazendo evangelismo no Irã. Consegue ser pior que a China em termos de perseguição. E aí, o camarada vai para a rua pregar. O que acontece? Ele vai preso. Aí, perguntaram para ele, o que é? Você não tem medo de ser preso, não? Mas aí o chinês chegou para ele e perguntou assim: mas existe a possibilidade de se pregar o Evangelho sem ser preso? Ele desconhecia essa possibilidade. Para pregar o Evangelho tem que ir até as pessoas. Para eu ir até as pessoas, eu vou me expor. Se eu me expor, eu vou ser preso. Mas depois eu vou ser solto. E vou pregar de novo. E vou ser preso de novo. Até eu ser preso e não me soltarem mais. Ou até me matarem. Lógica simples. O que faz um camarada fazer isso? Alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Eu gostaria que vocês pensassem já no ano que nós passamos. Foi um ano cheio de alegria, cheio de ânimo, cheio de essa força que vem do Espírito. Talvez você tenha uma avaliação negativa. Se for assim, saiba, ano que vem pode ser muito melhor. Sabe por quê? Porque o Deus de Paulo é o mesmo Deus de hoje. O Deus que encheu o coração de Paulo de alegria em meio às tribulações é o mesmo Deus que está em nossas vidas e em nossos corações. E pode fazer frutificar abundantemente tudo quanto você for amar. Não importa se você só tem 2 pãezinhos, 3 queixinhos ou vice-versa, agora eu estou esquecendo. Não importa. Ele vai fazer. Qual foi as desculpas que você deu e que identificaram perfeitamente que você está desanimado? Que o problema não estava nas outras pessoas, mas estava em você. Busca o Senhor hoje. Você pode ser um servo melhor, uma serva melhor. Você pode ser um pai melhor, um filho melhor, um empregado muito melhor, esposa, marido, muito melhor. Porque a felicidade não depende das pessoas e das coisas, mas depende do relacionamento que você tem com Deus. Amém? Vamos lá. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade, pelo teu amor, por tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tens cuidado de nós, porque a tua graça, Senhor, tem sido derramada abundantemente em nossas vidas, porque tem nos dado, Senhor, muitas bênçãos. Mas, Senhor, muitas vezes não percebemos, Senhor, que essas bênçãos, Senhor, devem ser encaradas, Senhor, como meio, Senhor, de possibilitar que nós sirvamos melhor. Que nós não venhamos, Senhor, nos preocupar com bens materiais, Senhor, uma vez que tu já nos tem dado o pão diário. Que nós não venhamos a nos preocupar, Senhor, com realizações pessoais, com aquilo que as pessoas vão pensar da gente, Senhor. Porque nós já somos povo eleito teu, sacerdócio real, nação santa, Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor. Ó Deus,
Nós estamos, segundo a tua palavra, sentados nos lugares celestiais. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Ó Deus, dá-nos a perceber essas realidades espirituais. Dá-nos, Senhor, que os nossos corações se preencham de alegria, Senhor. Quando nós percebemos de fato, Senhor, que estamos repletos de bênçãos. E que as bênçãos que os olhos veem, Senhor, que as mãos tocam, Senhor, não podem ser maiores do que aquelas, Senhor, que são percebidas pela fé. Mas essas, Senhor, são reais, porque nos foram dadas pelo teu Santo Filho Jesus Cristo, que nos transformou em filhos teus, e te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, porque tu és Deus, tu és santo, tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Tu és maravilhoso. Por isso te louvamos. Enche o nosso coração do teu Espírito, Senhor. Enche o nosso coração da tua alegria, Pai. Enche o nosso coração de regozijo, Senhor. Não importa que as pessoas vão nos chamar de loucos, Senhor. Não importa que as pessoas vão nos ver nos alegrando em meio às dificuldades. Não importa, Senhor, que as pessoas vão nos ver felizes, Senhor, no meio da fome, no meio das tribulações, no meio da doença, Senhor. O que importa, Senhor, é que a nossa alegria virá sempre de Ti. O que importa, Senhor, é que nós vamos estar Te servindo. O que importa, Senhor, é que a nossa missão, a missão que foi dada pelo Teu Santo Filho Jesus Cristo, estará sendo cumprida. O que importa, Senhor, é que vidas serão salvas para a glória do Teu nome. Amém. O que importa, Senhor, é que os métodos serão usados para a Tua glória. E quando os métodos não funcionarem, Senhor, o Teu Espírito sempre agirá, independente dos métodos. Ó Deus, te louvamos por isso. Ó Deus, abençoa cada um que aqui está. Cada coração que estava batido. Cada coração que se percebeu hoje, Senhor, desanimado, que muitas vezes estava se enganando, achando que estava tudo certo, quando não estava. Ó Deus, enche esse coração de alegria, Senhor. Alegria espiritual, para que te louve, para que te adore, em nome de Jesus. Amém. Palavra com o Jaco.